Hoje eu vou falar sobre O Vermelho e o Negro, esse romance histórico que conta um pouco de um período tão conturbado na França. Depois da vinheta. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal O Ler é um Prazer e hoje com mais uma resenha de um livro clássico da literatura francesa que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro é um livro muito importante e interessante aqui na literatura francesa porque, como eu já disse, ele é um livro, um romance histórico. Então ele vai contar um pouquinho de uma parte histórica da França, com personagens históricos também aqui relatados, não só personagens fictícios. E ele vai se passar no período da Restauração, que foi um período bem complicado para os franceses. Este livro do Stendhal foi publicado em 1830, né? Como estava a França em 1830? Ela estava assim num período muito difícil. Vamos agora um pouquinho daquelas aulas de história aqui, né? Vamos relembrar um pouquinho nossas aulas de história. Em 14 de julho de 1789 ocorreu a queda da Bastilha. A burguesia e o povo se reuniram contra a monarquia absolutista, contra os nobres, e literalmente cabeças rolaram. Desde o rei, né, que era Luís XVI, com a Maria Antonieta, com muitos nobres, muitos padres, muitos clérigos. O clérigo, então, né, acabou na guilhotina, até mesmo os próprios revolucionários, como Robespierre, por exemplo, perdeu sua cabeça na guilhotina. Então, a França, depois desse período de julho, né, de 14 de julho de 1789, ela mergulhou numa crise imensa. E essa crise, ela só vai dar, assim, uma melhora com a subida de Napoleão Bonaparte, que era um homem que veio do nada, um homem bem simples, mas que alcançou o seu poder e se declarou imperador da França, isso no início do século XIX. Só que com a queda de Napoleão Bonaparte, a França entrou num período de restauração. Então tudo era muito incerto. Esse período de restauração se teve graças ao Congresso de Viena de 1815, que decidiu que a França deveria voltar a ser uma monarquia. Então sobe ao trono o Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, aquele que perdeu a cabeça na Revolução de 1789, na Revolução Francesa. E ele governou a França num ambiente muito difícil, porque existiam três grupos políticos principais, que eram os ultra-realistas, que ansiavam para que a França voltasse a ser a França de antigamente, com a monarquia absolutista de antigamente. Não precisa nem dizer que essas pessoas eram os nobres e a igreja, tá? Tinha os constitucionalistas, que eram aqueles mais moderados. Eles queriam sim uma monarquia, mas uma monarquia mais voltada para a Constituição, preservando os direitos universais. Então eles eram mais moderados. E tinha os liberais, que eram aquelas pessoas que apoiavam a Revolução Francesa, admiravam a Revolução Francesa e também tinham saudades dos tempos de Napoleão. Esses eram os liberais.
E assim, neste ambiente bem complicado, governou Luís XVIII. Só que em 1824 ele morre. E aí sobe ao trono um outro irmão dele, que é o Carlos X. E o Carlos X era extremamente conservador. Lógico que os liberais não gostaram nem um pouco. Carlos X começou a governar a França com mão de ferro. E isso piorou muito em 1830. Em 1830, houve eleição no parlamento e os liberais levaram a melhor. Lógico que Carlos X não gostou e começou a tomar medidas muito drásticas, como a extinção do parlamento. Ele fechou o parlamento e começou a censurar, a colocar censura mesmo. O povo não gostou. O povo e a burguesia, né? Eles não gostaram e aí foram para as ruas em julho, em 3 dias, que foi dia 27, 28 e 29 de julho de 1830 e derrubaram o governo de Carlos X, que teve que abdicar do trono e fugir. Sobe então o poder Luís Felipe, que era um rei burguês. Então, na verdade, a burguesia levou melhor, né? Então a gente tem que ver aqui, que eu estou aqui pensando, nós temos o final de julho, eu acho que os franceses gostam muito de fazer umas revoluções no mês de julho, né? Esse episódio, inclusive, é relatado nos Miseráveis do Victor Hugo, tá? E aqui, quando o Stendhal, que apesar do nome era francês, né? Que na verdade era o nome de Henri-Marie Beyle. Ele usou vários pseudônimos para escrever os livros dele, né? E aqui ele escreveu esse livro em 1830, então estava muito fresquinho. Essas confusões, esse período da restauração, estava muito fresco. Então, tipo assim, acabou de sair do forno. Eu até já vi uma matéria sobre isso, né? Que ele terminou de escrever este livro e caiu logo nesses 3 dias gloriosos, que é chamado, em que houve a queda de Carlos X. Então, por isso que não está retratado aqui. Então, o período histórico que está relatado nesse livro seria entre 1815 e 1830, mais perto para 1830, que pelas situações que são descritas aqui no livro, a gente chega à conclusão que ele está mais para 1830, né? As articulações políticas, agora que veio a palavra. Então, assim, ele não chegou a colocar a Revolução de 30 no livro porque ele terminou um pouco antes, né? Então, isso é importante a gente saber, a gente tem em mente para poder entender este livro, porque, como eu disse, este livro aqui é um romance histórico, então a gente tem que entender um pouquinho a história da França neste período, porque se a gente não estiver compreendendo, se a gente não tiver ciência dessa situação dos franceses, dessa situação vivida pela França, esse livro pode ser até um pouco chato. Inclusive, muitas pessoas reclamam desse livro, mas é importante a gente ter em mente este período histórico da França para a gente entender aqui as articulações, entender os pensamentos dos personagens, enfim. Aqui nós temos o personagem principal, é o Julien Sorel. O Julien Sorel começa o livro, que aliás o livro é dividido em 2 partes, né? Então na parte 1, ele é um jovem de uns 19 anos. Mas ele é um jovem de uma família humilde. O pai dele é carpinteiro, os irmãos também trabalham assim duro, são mais rudes. É uma família bem rude, com exceção do Julien Sorel, que é um rapaz assim mais fino, mais culto,
que gosta de ler, que gosta de estudar e que é muito ambicioso. Ele sonha em vencer na vida, ele sonha em chegar nas camadas mais altas da sociedade, mesmo ele sendo sim uma pessoa da plebe. Então, vamos guardar, ele é bem ambicioso. Só que uma pessoa assim, para vencer na vida, na França daquela época, vamos dizer, do início do século XIX, só existia duas maneiras: ou entrar na igreja, o clero, ou a vida militar. Inclusive, muitos defendem que o título do livro, O Vermelho e o Negro, se refere a isso. O vermelho da farda militar e o negro da batina da Igreja Católica, né? Mas outros contestam. Então, vamos supor que seja isso. Os que contestam alegam que a farda era inicialmente vermelha, mas depois passou a ser azul. Então, dizem que o vermelho pode ser a cor do sangue. Mas fica aí. Na verdade, ninguém sabe muito bem o que Stendhal quis dizer quando deu o título ao seu livro. Então, Julian Sorel gostava de ficar lá no campo, lendo, estudando, e inclusive porque ele ansiava em vencer na vida, ele já estava assim entrando para a Igreja Católica, né, para ser padre, estudando latim. Então ele tinha amizade com cura, ele aprendia alguns textos bíblicos, não porque ele queria entender a Bíblia, mas porque ele queria, vamos dizer assim, entender para poder usar para o seu bel prazer, né? E aí ele morava então numa cidade pequena ali na França, e essa cidade, quando eu digo pequena, é pequena mesmo, tipo um vilarejo, e é uma cidade aqui ficcional, não existe essa cidade, tá? Até que o prefeito queria alguém para ser o tutor dos seus filhos. Então alguém, né, indica para ele, se não me engano foi o cura, agora não me lembro, para que cuidasse dos filhos. Então ele vai lá, procura o Julian Sorel, faz o convite para ele ser tutor e ele aceita. Então ele vai começar a tutoriar, a ensinar os filhos do prefeito, que é nítido que é uma família burguesa. Então a gente já tem aí duas classes na França, né? Que são a plebe, representada pelo Julian Sorel, e a burguesia, representada pelo prefeito. Só que assim, eu imagino que assim, o prefeito era bem mais velho, isso que na minha cabeça, tá? Bem mais velho do que a esposa. A esposa tinha os seus 30 anos, e a esposa olha ali o Julian Sorel, começa a achar ele bonitinho, simpático, inteligente, e ela acaba se apaixonando pelo Julian Sorel. O Julian Sorel, então, a princípio, ele fica meio assim, não quer se envolver, mas ele acaba se envolvendo, né? Aquela coisa da idade, né? Dos hormônios, e ele acaba se envolvendo com a esposa do prefeito. E a esposa do prefeito tinha uma camareira chamada Elisa. E essa camareira era apaixonada pelo Julian Sorel e sonhava que um dia ela ia ficar com ele. Só que um dia ela descobre a relação do Julian Sorel com a esposa do prefeito. E como ela sabia que o Julian Sorel não queria nada com ela, né, por razões óbvias, porque como ele era ambicioso, ele queria alguém para subir na vida, né? Então ela vai e denuncia o romance dos dois, primeiro para a cidade toda, e como ela denuncia para a cidade toda, o inimigo do prefeito vai lá e escreve uma carta para o prefeito, relatando todo o romance da esposa dele e do Julian Sorel. Então ele acaba sendo expulso da propriedade da cidade, literalmente à base de bala. Só que aqui um detalhe importante que eu já estava deixando de falar
é que Julian Sorel era bonapartista. E ser bonapartista naquela época não era um bom negócio, a pessoa tinha que ficar calada. Então ele andava com um posto retrato do Bonaparte, né? Então ele não podia falar que ele é bonapartista, até porque como ele estava querendo chegar a lugares mais altos, ele ansiava por vencer na vida, se ele falasse que ele era bonapartista, que ele era admirador do Napoleão Bonaparte, isso não seria legal para ele. Então ele vai, depois que ele é expulso da casa do prefeito, ele vai para uma outra cidade, um pouco maior, que eu esqueci o nome da cidade, Besançon, muito obrigada. Meu assistente aqui falando. E lá ele vai para um seminário, tá? Então ele vai nesse seminário, vai estudar um pouco, ele vai passar por humilhações, lembrando que ele é ambicioso, mas ele não passa por cima de ninguém por pisa. Quando ele não usa ninguém, vamos dizer assim, ele quer amizades que possam trazer algum proveito para ele, mas ele realmente gosta das pessoas. No caso assim, da esposa do prefeito, ele não teve um caso com ela só por causa da ambição, para ter uma boa posição. Não, ele gostava dela mesmo, né, realmente. Então, lá ele faz amizade com alguns padres e tal. E um deles leva ele para Paris. Então, olha só, ele já saiu de uma cidade bem pequena, foi para uma cidade um pouco maior e depois ele vai para Paris. Então, ele já está ali em pouco tempo, ele já está crescendo, né? Isso aqui já é relatado na parte 2 do livro. Quando ele chega em Paris, ele é apresentado a um nobre chamado La Mole, que é o senhor La Mole, que realmente é a família nobre da França, e ele se torna ali um secretário dele. E esse La Mole, apesar de tratar ele muito bem, de gostar do Julian Sorel, sempre deixa claro que Julian Sorel não pertence àquele mundo, que Julian Sorel, na verdade, é um plebeu, que na verdade ele não tem berço, vamos dizer assim, mas Julian Sorel continua ali ganhando a confiança do La Mole, toda a sua família, frequentando os mesmos lugares, frequentando a casa. E chega a tal ponto a confiança desse senhor La Mole para com Julian Sorel que ele pega o Julian Sorel, que tinha uma boa memória, faz o Julian Sorel decorar uma carta e ir para a Inglaterra ao encontro de uma pessoa e declarar a carta, falar a carta que era os interesses políticos do senhor La Mole, que iria, na verdade, contra os interesses políticos do Julian Sorel, tá? Mas ele não entende muito bem o que dizia a carta, enfim, ele fala e pronto. E esse senhor La Mole, ele tinha uma filha, a Mathilde, que era aquela pessoa nobre, que tinha aquela menina nobre, que tinha vários pretendentes, esnobava alguns deles, né? E começou a prestar mais atenção no Julian Sorel e Julian Sorel nela. Só que eles viviam assim, quando um estava afim, o outro não. E quando o outro estava afim, o outro ficava, sabe? Ficava nesse impasse todo. Até que eles acabam se envolvendo e a Mathilde acaba engravidando, tá? E como ela vai engravidar, eles a princípio vão casar, né? O pai da Mathilde, que é o senhor La Mole, não é a favor do casamento por razões óbvias, porque Julian Sorel não é um nobre, mas ela acaba convencendo o pai que o casamento pode ser realizado e tal, convence até o pai a dar umas terras para Julian Sorel.
Só que tudo muda depois que o pai da Mathilde recebe uma carta. E esta carta vai mudar drasticamente a vida do Julien Sorel. Ele que sempre foi um rapaz assim, muito perspicaz, muito frio e calculista, fazendo tudo assim muito bem pensado, ele vai perder a cabeça e vai tomar uma atitude que vai mudar muito a vida dele. Mas eu paro por aí, porque daqui para frente é spoiler e eu não estou aqui para dar spoiler para ninguém. Então, gente, é um livro assim muito interessante e eu vou falar sinceramente. É um livro que você ou ama ou odeia, isso que eu vejo as pessoas comentarem, tá? Eu gostei muito do livro, eu achei que valeu a pena a leitura. Não li esse livro nos melhores dias. Toda vez que eu for olhar esse livro aqui na minha estante, eu vou lembrar de um período muito difícil, porque quando eu li eu estava doente, então perdi muitas madrugadas sem conseguir dormir por causa de dor lendo esse livro. Mas foi uma leitura realmente muito que eu aprovei muito, gostei muito e te faz buscar um pouco conhecimento, te faz buscar saber um pouco mais desse período da França, né? A gente começa a pesquisar, querer saber mais para poder entender esse livro, tá? Que foi um livro assim muito importante e que retrata muito bem a França de antes de 1830, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha, tenham gostado deste vídeo que eu fiz, tá bom? Deixe o seu curtir, se inscreva no canal e até breve. Tchau!